Oi, meu nome é Marcos Alvim e nesse vídeo a gente vai falar sobre as pérolas escondidas no Alteryx Design. Na verdade, hoje eu vou mostrar para vocês 3 das 4 pérolas originais que eu tinha nessa apresentação, que foi a apresentação que foi aceita para ser apresentada no Inspire 2024, que ocorreu em Las Vegas nesse ano. E também foi a mesma apresentação que eu fiz no grupo de usuários Alteryx de São Paulo em março desse mesmo ano. E essa 4ª ferramenta que foi extraída aqui dessa apresentação, eu coloquei num vídeo separado e eu vou deixar em algum lugar aqui para caso vocês queiram ver essa ferramenta em ação também, que é a ferramenta Dynamic Rename, uma ferramenta de renomeação dinâmica, e o exemplo que estava aqui está exatamente nesse outro vídeo sendo explorado aí na tela do Alteryx Designer mesmo. Enfim, por que então pérolas e por que escondidas? Essas pérolas, na época que eu bolei a apresentação, na verdade eram ferramentas que não eram abordadas nem na certificação Core do Alteryx e nem na certificação Advanced. É como se elas ficassem aí num limbo entre as certificações, mas são ferramentas que eu considero aí de uma importância bem grande se você quiser trazer mais dinamismo para a construção dos seus fluxos de trabalho. E como que a gente vai caminhar então nesse vídeo? Primeiro eu vou mostrar para vocês quais são essas pérolas, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse pensamento dinâmico, como a gente pensa dinamicamente um fluxo de trabalho e quais são, enfim, os benefícios e os exemplos que a gente quer explorar. E depois a gente vai explorar exatamente esses exemplos utilizando essas pérolas escondidas aí no Alteryx Design. Vamos então apresentar para vocês quais são essas ferramentas. São essas 3 aí então: a Dynamic Select ou seleção dinâmica, a ferramenta Test ou ferramenta Teste, que é praticamente a mesma coisa em português, e a ferramenta Field Info, que vocês vão encontrar em português como informações do campo. Vamos então agora explorar esse conceito do pensamento dinâmico, porque é até interessante a gente falar isso com o Alteryx, porque o Alteryx já é uma automatizadora de tarefas. Então como que você fala assim, como é que eu vou trazer mais dinamismo para uma coisa que já automatiza coisas? É interessante vocês pensarem o seguinte: quando a gente está criando um processo no fluxo de trabalho, às vezes tem algumas etapas no meio dessa automatização que a gente faz de maneira manual. E o que essas ferramentas vão trazer para a gente é a gente conseguir pensar essas etapas de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais automatizada. E o que a gente consegue aí quando a gente está pensando um pouco nesse pensamento mais dinâmico? A gente tem esses benefícios que vão trazendo para o nosso workflow mais dinamismo e vão reduzindo aí a necessidade, às vezes, de manutenção, ou a necessidade de você ficar conferindo muitas coisas de maneira manual. E isso vai fazer você também identificar com mais rapidez os possíveis erros que você colocou no seu fluxo de trabalho, que é muito normal. A gente, quando está construindo um fluxo, a gente vai errando até acertar. E isso faz parte, de fato, da construção de um fluxo de trabalho. E a gente vai explorar nesse vídeo esses 3 exemplos. A gente vai entender como que a gente pode remover colunas intrusas de maneira automatizada, como que a gente pode validar se os dados estão do jeito que deveriam estar de maneira também automatizada, e a gente vai também garantir que somente as colunas necessárias vão estar no final do nosso fluxo de trabalho. Esses são os 3 exemplos que a gente vai caminhar agora no nosso vídeo. Vamos então para as nossas implementações dinâmicas, e começando aí com a nossa ferramenta Dynamic Select. A Dynamic Select ela tem basicamente 2 opções. Uma opção que você pode selecionar dinamicamente pelo tipo de dado da coluna ou com a aplicação de uma fórmula. E aqui é interessante vocês separarem que a gente tem diversas variáveis possíveis quando a gente vai trabalhar com essa seleção dinâmica de colunas. E eu queria deixar com vocês aqui 2 exemplos de como que a gente pode usar a ferramenta Dynamic Select para impedir que colunas intrusas aí continuem no nosso fluxo de trabalho a partir daquele momento. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas quando a gente tem um workflow grande e às vezes vão tendo muitas junções, muitos joins espalhados por ele, às vezes uma coluna a mais que passa vai virando uma coluna que vai ganhando aquele sublinhado right, né? Que ela vem da entrada da direita e ela vai ganhando vários right, sublinhado left, vai ficando aquela coluna com nome catastrófico lá no final. E tem uma maneira super legal da gente já remover dinamicamente essas colunas com o Dynamic Select. Então, sempre na frente de um join, quando enfim, você precisa prevenir que essas colunas do lado direito passem para frente,
Porque às vezes vai rolar uma mudança atrás do seu workflow, na entrada de dados ou em outro join anterior a esse que você está colocando. Você quer garantir que essas colunas do lado direito, ou que tem essa renomeação do lado, né, do write sublinhado, write sublinhado, que elas passem para a continuidade do seu workflow. E essa é uma fórmula que você pode usar, lembrando aí, né, o sinal de exclamação é exatamente a negação. Se você quer tudo que não comece no nome da coluna com o write sublinhado, né, que é essa coluna às vezes que vem com o mesmo nome de uma que já tem do lado esquerdo, mas ela vem do lado direito do join. Outra coisa legal também da gente usar a ferramenta Dynamic Select é quando a gente tem aqueles arquivos, às vezes, de Excel, que tem umas colunas ou de layout, umas colunas que ficam em branco, e vem a coluna com F e o número da coluna. E são colunas que, cara, não vem com dado nenhum. E aí uma maneira de você remover isso dinamicamente é usando uma fórmula que ela considere a coluna começando com a letra F e terminando com essa variável do número do campo. E aí você vai remover, você vai ter que colocar a negação disso, mas você vai remover essas colunas indesejadas que geralmente vêm do arquivo de Excel. São as colunas de layout ou colunas que alguém sem querer deixou um espaço em branco ou um caractere lá sem querer, e vem essa coluna toda que às vezes acaba sujando aí as nossas colunas, os nossos dados, o nosso fluxo de trabalho. E agora a gente vai partir para a próxima ferramenta, que é a ferramenta teste. E a ferramenta teste, só explicando rapidinho como que ela funciona nas suas configurações, ela vai ter basicamente 4 opções que estão separadas aí em como se fossem 2 categorias. Uma que tem a ver com a contagem da quantidade de linhas e a outra que tem a ver com uma expressão que você vai determinar para os campos que estão entrando. E é legal você ver que a entrada, a âncora de entrada dela é igual à âncora de entrada da ferramenta União, da ferramenta Union, ou seja, ela recebe várias conexões nela para você poder fazer essa avaliação e comparar os dados que estão vindo de uma conexão e de outra. E na janelinha de configurações dela, você vai ter que adicionar um teste. E aqui é legal você entender o seguinte: o nome que você coloca no teste é o nome que vai aparecer caso aquele teste não seja, vamos dizer assim, aprovado, e vai aparecer uma mensagem de erro ali no log do seu workflow. E esse nome, então, é importante você colocar ele de alguma maneira que referencie exatamente o que está sendo avaliado e em qual parte, às vezes, do seu fluxo de trabalho que está sendo feita aquela avaliação. Porque através desse nome você vai saber rapidamente onde aconteceu o erro. Se você acabou sem querer duplicando os dados em algum momento que não deveria estar duplicando, enfim, diversas outras avaliações que você pode fazer através da ferramenta teste. E a gente vai explorar agora 3 exemplos dessa ferramenta. Primeiro eu vou pedir para vocês considerarem esse fluxo de trabalho. A gente tem 2 entradas de dados que vão sofrer um processo aí de junção de dados, e depois disso a gente vai ter uma transformação de dados também, que é exemplificado aí pela ferramenta Summarize, essa ferramenta laranjinha que vocês estão vendo aí na frente. E a partir deste fluxo a gente vai se deparar com 3 coisas que fazem parte da regra de negócio desse projeto fictício que a gente está imaginando. Uma delas é, a gente entende que todos os registros que estão entrando na entrada esquerda da junção, eles têm que encontrar alguma associação com algum registro da direita. A segunda coisa é, eles não podem duplicar após essa associação com os registros da direita. E a terceira é, o valor da soma total antes da junção e antes da transformação tem que ser igual a depois que acontece a transformação. Então esses vão ser os 3 exemplos de teste que a gente vai aplicar agora. O primeiro deles, então, é que a gente vai olhar para essa saída esquerda da ferramenta Join, da ferramenta junção, para exatamente ter certeza de que o que está saindo dali é nada, porque a gente precisa que todos os registros encontrem uma junção com a entrada da direita. Então a gente vai adicionar uma expressão de teste, onde a gente coloca que a quantidade de linhas ali, ou seja, a contagem de linhas ali, tem que ser igual a 0. Então esse foi o nosso primeiro teste. Qual o segundo? A gente vai conferir se a quantidade de linhas que está antes do join é igual à quantidade que está vindo depois do join. Então a gente faz essas 2 associações na ferramenta teste e a gente compara uma com a outra. A gente compara a contagem de linhas desse momento antes, né, da âncora de saída antes de entrar na junção e depois do join da junção. E o nosso terceiro teste é exatamente conferindo se a soma lá do começo do nosso fluxo de trabalho e depois de todas as transformações
continuam as mesmas. Então a gente traz um summarize, na verdade dois, né? Um para o começo e um para o final, faz uma junção ali e compara através de uma expressão se a quantidade do valor total, enfim, dos dados que a gente está trabalhando, continuam os mesmos antes e depois das transformações que o workflow fez nesses dados. E passando aí para a nossa próxima e última ferramenta, é a ferramenta Field Info, que é uma ferramenta que em português vai chamar informações do campo, que ela não tem configuração nenhuma, tá? Quando você coloca lá no fluxo de trabalho, o que ela vai fazer? Ela vai transformar o que a gente chama de metadados, que é o quê? O nome das suas colunas, o tipo de dado das suas colunas, o tamanho das suas colunas, ela vai transformar isso em dados de fato. E você pode usar esses dados, enfim, para fazer validações, para fazer seleções de quais as colunas devem continuar a partir dali ou não. Enfim, tem diversas aplicações que você pode usar. Mas a que a gente vai mostrar agora é exatamente quando você tem um template que precisa ser obedecido. E o que a gente faz, então? A gente traz as informações dos campos do final do nosso workflow e compara com as informações do campo do template que a gente tem. E aí, inclusive, você pode usar a ferramenta teste também para ver se todas as colunas estão pertencentes aí, tanto no workflow quanto no template, né? Se isso bate uma coisa com a outra, para identificar se essa contagem de colunas, vamos dizer assim, está igual a 0 nas duas. Porque se estiver, é porque as colunas que tem no final do seu workflow são exatamente as mesmas colunas esperadas aí pelo seu template. Enfim, essas foram as nossas pérolas escondidas no Alteryx Designer. São ferramentas que agora não estão mais escondidas aí para você, mas que são muito úteis para trazer dinamismo para o seu workflow e dinamismo aí para várias pequenas ações e que vão facilitando muito o seu trabalho no dia a dia, porque isso aumenta a sua produtividade, porque você não precisa ficar indo mais conferindo um monte de coisa, fazendo esses testes de maneira manual ou conferindo se as colunas estão do jeitinho certo que elas precisavam estar. Enfim, elas trazem muito mais dinamismo para as suas automatizações. E lembrando que com Alteryx Designer você pode automatizar tudo. A gente só precisa ir aprendendo e explorando essas novas possibilidades de trazer mais dinamismo para o seu fluxo de trabalho e assim você vai só progredindo e se tornando um automatizador cada vez melhor. Então eu queria te agradecer por ficar comigo até aqui nesse vídeo e eu espero de fato que essa apresentação tenha te trazido alguma luz de como você pode pensar mais dinamicamente seus fluxos de trabalho e como você pode usar essas ferramentas para trazer mais dinamismo para o seu fluxo de trabalho no Alteryx Design. E eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.